Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Ontem o Diego Amorim conversou com a gente sobre a eleição no Senado. Hoje ele fala sobre o favoritismo, aliás, o favoritismo absoluto de Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, Arthur Lira quase fazendo um voo solo aí nessa busca pela reeleição à frente da Câmara. Hoje, dia 31 de janeiro, este mês que parece que não acabava, né? Eita, janeiro arrastado. O ouvinte mandou amanhã... aqui, janeiro com, sei lá, 76 dias. É, exatamente. Nosso cartão de crédito que o diga, né? A gente torcendo para ele virar logo, né? Vamos lá. Olha, eu queria começar dizendo só o seguinte, fazendo um retrospecto. As últimas eleições na Câmara, né? Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, abriu o processo de impeachment da Dilma Rousseff ali em 2016, 2015, 2016, foi cassado. O Rodrigo Maia foi eleito para o mandato tampão. Depois ele foi eleito 2 vezes dentro de uma mesma legislatura, fez ali um movimento no bastidor para tentar uma terceira candidatura à frente da Câmara, mas não pode porque a Constituição não permite a reeleição em legislaturas diferentes. E aí Arthur Lira, que sempre sentiu o cheiro do poder, sempre quis alçar ali o seu voo até a presidência da Câmara, conseguiu então derrotar o grupo político do Rodrigo Maia, que no início tinha ali cerca de 4 candidatos do grupo de apoio dele, o Baleia Rossi, o Marcelo Ramos, o Elmar Nascimento, o Marcos Pereira, enfim, não deu nada certo disso e o Arthur Lira chegou à presidência da Câmara, inclusive com o apoio de Jair Bolsonaro. Se colocou como um bolsonarista, nunca o foi, mas se colocou como um bolsonarista, se aproximou do Palácio do Planalto e chegou à presidência da Câmara. Ao longo desses últimos 2 anos em que Arthur Lira esteve à frente da Câmara dos Deputados, ele foi atacado assim enormemente por petistas, sobretudo por apoiadores do PT. Os deputados do PT sempre fazem ali um jogo porque todos que estão na Câmara dos Deputados sabem que em algum momento vão precisar pedir a bênção do presidente da Câmara, então são poucos que fazem um ataque assim muito veemente publicamente. Mas os apoiadores do PT, os eleitores do PT nas redes sociais acabaram esses últimos 2 anos enchendo ali as caixas de tweets e de tudo mais do Arthur Lira, enchendo ele de porrada. E agora o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o governo Lula, ironicamente, vai apoiar e está apoiando a reeleição de Arthur Lira. Arthur Lira é um presidente que se vende como o presidente dos deputados, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente fica discutindo aqui na imprensa, entre a sociedade civil, as eleições da Câmara e do Senado, mas no final das contas, os eleitores dessas eleições são eles mesmos. Então eles votam pensando neles, né? Pensando no dia a dia deles ali dentro do Congresso Nacional. Então quando o Arthur Lira consegue reunir essa quantidade enorme de partidos em torno dele, incluindo o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula, é porque todos que estão ali sabem, repito, que vão precisar em algum momento pedir a bênção do Arthur Lira. O Arthur Lira, então, ele é assumidamente um deputado corporativista que pensa ali nos seus pares e trabalha pelo bem-estar dos seus pares e que muitas vezes, para não dizer quase nunca, o bem-estar dos pares de Arthur Lira coincide com o bem-estar do país. Ele também, na última eleição, quando tentou chegar à presidência da Câmara pela primeira vez e conseguiu, dizia que não teria preconceito algum com pauta alguma aqui em Brasília. Ele respondia isso sempre que perguntado sobre, por exemplo, aquelas questões que envolvem a prisão de condenados em segunda instância, que está lá parada na comissão especial da Câmara e que não avançou mais, e a PEC do fim do foro privilegiado, que já passou pelo Senado, já passou por uma comissão especial na Câmara e está prontinha para ser votada no plenário da Câmara, mas o Arthur Lira faz cara de paisagem. Quando ele é cobrado sobre esses assuntos, ele diz que não sou eu que decido sozinho, é o conjunto de líderes, são os líderes dos partidos que acabam definindo a pauta e neste momento os líderes do partido não querem tratar desses assuntos e eu já adianto para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM que é isso que vai acontecer nos próximos 2 anos de novo.
Não vai avançar a PEC de fim do foro privilegiado, não vai avançar a volta de prisão na segunda instância, porque isso não interessa aos senhores parlamentares. Essas matérias só avançaram de alguma forma nos últimos anos e chegaram ao ponto em que elas estão hoje na tramitação por uma pressão popular legítima, não essas de chegar quebrando tudo na esplanada, mas uma pressão popular de manifestações pacíficas, de cobranças dos parlamentares nas redes sociais, mas nada disso está acontecendo mais, o Brasil está em outro momento e essas pautas estão e continuarão adormecidas nas gavetas do Congresso, salvo algum milagre muito extraordinário. Olha que eu acredito em milagre, mas nesse eu estou igual São Tomé, só acredito vendo. O Arthur Lira, ele é favoritíssimo à reeleição amanhã, na eleição interna aqui na Câmara. Ele praticamente não tem adversário. Tem o Chico Alencar do PSOL, que se colocou, vai ali só marcar a posição mesmo e dar um pouquinho de palanque para o PSOL, que é um partido ainda nanico. E o Marcel Van Hatten, que é do Novo, que também colheu bastante a sua, que já era pequenina bancada na Câmara Federal, está sendo ali convidado por alguns pares para se lançar também, só para o Arthur Lira não ficar sozinho nessa disputa lá à presidência da Câmara. Um outro ponto muito interessante para falar da candidatura do Arthur Lira é que ele é, dentro do Congresso Nacional, o pai do chamado orçamento secreto. E aí, com isso, ele conseguiu agradar muito mais gente do que ele imaginava que poderia agradar, facilitando ali a distribuição e coordenando a distribuição das chamadas RP9, as emendas de relator. Por que todos querem ser amigos do presidente da Câmara? Não é à toa. Quer dizer, primeiro que eu já disse aqui nessa coluna, repito, em Brasília, na política, ninguém é amigo de ninguém. A amizade, ela é conveniente, ela é relativa, é até onde interessa a um e ao outro. Mas, usando esse termo de amizade, esse conceito de amizade, por que todos querem se aproximar e estar próximos do presidente da Câmara? Primeiro, para ter espaços na mesa diretora e espaços estratégicos na casa, o que inclui as presidências das comissões permanentes e aquelas que são temporárias. Segundo, que se você for amigo do rei, se você for amigo do presidente da Câmara, que no Brasil é praticamente um rei mesmo, não é força de expressão somente, você pode ter relatorias importantes de projetos importantes. E aí você relatando um projeto importante, você fica mais visível, você aparece mais, você dá mais entrevistas, você discursa mais no plenário, e aí você tem mais chance de se reeleger, que no final das contas é tudo isso que eles querem, esses 513 deputados. E por último, porque você ajuda a definir a pauta da Câmara. Estando próximo de Arthur Lira, por exemplo, você pode falar: ô Lira, coloca esse meu projeto aqui. Lira, e esse tema aqui está um pouco afastado, deputado. Vamos, presidente, vamos tocar essa história. É só assim, porque são apresentados inúmeros projetos de lei durante uma legislatura. Aqueles que avançam e vão para o plenário são somente aqueles que o presidente quer. O presidente vai continuar dizendo que ele é um democrata, que ele escuta todo mundo, que ele faz a reunião de líderes toda semana, do chamado colégio de líderes, e que a partir dali são definidas as pautas, mas fato é que a pauta da Câmara está na cabeça do presidente da Câmara. Se ele quiser, ele pauta; se ele não quiser, ele não pauta. Nós temos 2 áudios exclusivos aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, do programa Nova Manhã de hoje. Um deles é do André Fufuca, que é um deputado do Maranhão, chamado carinhosamente nos corredores da Câmara de Fufuquinha. Ele é líder do PP, o Partido Progressistas, que é o mesmo partido do Arthur Lira, e claro, ele defende essa reeleição do Arthur Lira, diz que o Arthur Lira é um homem de palavra, um homem que cumpre palavra, e que isso na política é muito importante, e que o Arthur Lira vai favorecer o que eles chamam aqui em Brasília, essa expressão tão bonitinha, que às vezes significa tudo e ao mesmo tempo nada, que é a harmonia entre os poderes. Vamos ouvir o deputado André Fufuca. Bom dia a você, Diego, a todos os nossos ouvintes da Nova Brasil. Consequente reeleição do presidente Arthur representa, acima de tudo, um ganho à democracia. É um defensor intransigente da mesma, que vai lutar para que a mesma continue com seus pilares sólidos, além de um diplomata no que diz respeito ao equilíbrio entre os poderes. Com a sua eleição, ganha as instituições, com seu fortalecimento e a consequente harmonização dos poderes autônomos em Brasília. Além disso, temos o fortalecimento da Câmara dos Deputados, com um parlamentar que cumpre
compromissos, que cumpre palavra e, acima de tudo, que tem o espírito de coletivismo, o espírito que todos possam representar da melhor forma possível os seus mandatos e os seus estados. E quem ganha com isso, sem sombra de dúvidas, é todo o nosso país e, acima de tudo, os nossos brasileiros. Temos a convicção que o Brasil irá ganhar muito com isso. Tá aí o André Fufuca, ele fala em coletivismo, né? Esse coletivismo que ele está falando é o corporativismo, é um presidente que trabalha para os seus pares ali, né? Para a Câmara, ele governa para dentro, sobretudo o estilo do Arthur Lira. Ele fala em harmonização entre os poderes, só lembrei de harmonização facial, né? Ele tá querendo falar em harmonia entre os poderes, se bem que tem muito deputado ali que faz harmonização facial, fica horrível, né? E é com o nosso Denise dinheiro. Steiner, nossa colunista aqui, já deu umas dicas aí sobre isso. Pois é. Para finalizar, o deputado Marcel Van Hatten do Novo, que também está sendo ali cortejado entre alguns pares para se lançar, para ter uma candidatura a mais, também gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Vamos ouvir o deputado Marcel. Bom dia, deputado. Olá, ouvintes da Nova Brasil, Diego Amorim, satisfação está no ar aqui, deputado federal Marcel Van Hatten. Nas últimas horas tem sido procurado, de fato, como está sendo divulgado pelos meios de comunicação, também agora na Nova Brasil, por colegas deputados que querem uma alternativa às duas candidaturas que hoje estão postas na Câmara dos Deputados, do deputado Chico Alencar, do PSOL, e do deputado Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, do PP. A candidatura de Arthur Lira, bastante consolidada, é verdade, com apoio de quase todos os partidos na Câmara dos Deputados, representa a continuidade da sua presidência, mas também representa o apoio de Lula e do PT. Afinal de contas, Arthur Lira prometeu, inclusive, a CCJ no primeiro ano ao Partido dos Trabalhadores. E muitos parlamentares que estão insatisfeitos com esse apoio do PT e de Lula a Arthur Lira pedem por uma candidatura alternativa. Estou avaliando, portanto, é possível que nas próximas horas eu, ou talvez até algum outro deputado, um de nós, né, nos coloquemos à disposição como candidatura alternativa a esses dois candidatos hoje colocados. Um abraço a todos, excelente dia. Muito bem, tá aí o deputado Marcel Van Hatten. Se ele se candidatar ou algum outro, vai ser só para marcar presença mesmo, porque o Arthur Lira está praticamente reeleito. Finalizo com 2 comentáriozinhos bem breves, Mauro, Michele e ouvintes. Um é de que, mas o cara vai receber 4 votos só para a presidência da Câmara, então esse cara não é nada, não é ninguém, nunca vai ser nada na vida. O último candidato que teve 4 votos para a presidência da Câmara foi Jair Messias Bolsonaro, que virou presidente do Brasil, viu? A gente tem que ficar atento a isso. E a segunda questão é a seguinte, ganhe quem ganhar, e vai ser o Arthur Lira na Câmara, salvo aqui uma surpresa muito extraordinária, e na política pode acontecer, mas é muito difícil nesse contexto. As votações continuarão sendo daquele mesmo esquema que a gente sabe, quando é muito polêmico, avança pela madrugada, surgem os jabutis, aí o projeto é sobre uma coisa, aí eles colocam dentro desse projeto um outro assunto que não tem nada a ver com essa coisa, aí o deputado vota sim, achando que está votando não. Então já vamos dar uma dica para os 513 deputados que estão, alguns deles talvez ouvindo a Nova Brasil FM hoje e que amanhã vão começar uma nova legislatura aqui em Brasília. É o seguinte, deputado, é importante ler o projeto que vocês votam lá no plenário, tá bom? É uma dica que eu tô dando para os senhores e para as senhoras aqui. É importante ler, dar uma lidinha, sabe? Ler o primeiro parágrafo, a segunda linha, a terceira linha, para depois que votar sim achando que não e não votando que sim, chegar para a gente e dizer que, eu não sabia, a gente achava que estava votando. Então, a Nova Brasil já está dizendo para o senhor, ilustre deputado, ilustre deputada, eles fazem jabutis, tá bom? Eles colocam coisas que não tem nada a ver dentro de um texto principal e o senhor vai ficar sabendo, tá bom? Atenção na hora de votar. Mauro, Michele. Obrigado, Diego. Obrigado por hoje. Bom dia para você. 7h15. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.